Fala galera, bem-vindos ao canal SPM. Nessa aula número 3 de Matemática para a primeira série do ensino médio, iremos ver a matéria de fórmula da soma dos termos da PG finita. Fórmula da soma dos termos da PG finita. Seja a PG finita no seu modo genérico, onde podemos ver no seu esqueleto o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo, o A3, que é o terceiro, e assim segue até o penúltimo termo, que é o AN-1, e o último termo, o AN. O que nos indica claramente que isso é o esqueleto de uma PG. E sendo Sn a soma desses N termos, temos Sn igual a A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN menos 1 mais AN, ou seja, queremos aqui somar todos os termos de uma PG finita. E para fazer isso, vamos considerar dois casos de Sn. Num primeiro caso, podemos ter a razão Q diferente de 1. Nesse caso, demonstra-se que podemos ter o valor dessa somatória através da expressão Sn igual a An vezes Q menos A1 sobre a razão Q menos 1. Nesse caso, para aplicar essa fórmula, precisamos ter a informação de três valores sobre a PG dada no suposto exercício, que são eles: o valor do último termo da PG, que é o AN, depois o valor da razão Q e o valor do primeiro termo. Bem simples assim. Aí é só fazer as substituições e realizar os cálculos. Podemos ter ainda um segundo caso, que é quando a razão Q é igual a 1. Então, quando isso acontece, terei todos os termos iguais ao primeiro, é o que chamamos de PG constante, e a sua somatória fica igual a Sn igual a A1 mais A1 mais A1 até o seu último termo AN. Aqui nesse caso, podemos nos lembrar lá do sexto ano, quando começamos a aprender as operações fundamentais da matemática, que dizia: quando eu tenho uma somatória de parcelas iguais, eu posso simplificar esse trabalho através da multiplicação, ou seja, é só eu pegar a quantidade de parcelas e multiplicar pelo valor da parcela dada em questão. Ou simplesmente eu posso dizer que o Sn será igual a n vezes A1, ou seja, a quantidade de termos, que é o n, vezes o primeiro termo, que é o A1. Portanto, para esse caso, precisamos somente saber o valor do primeiro termo da PG, que é o A1, e a quantidade de termos que essa PG supostamente dada em uma questão possui. Vamos ver um exemplo de cada caso para aprendermos o que devemos fazer para manipular cada uma dessas fórmulas apresentadas. No primeiro exemplo, temos: calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG 2, 6, 18. Bem, galera, o que eu consigo ver de cara nesse problema é que tenho uma PG finita, onde tenho a quantidade de termos, tenho também o valor do A1 e a razão, onde sei que para obtê-la basta eu dividir o segundo termo pelo primeiro, e isso com certeza me dará uma razão diferente de 1. Portanto, sei que vou ter que usar a fórmula do primeiro caso. Porém, o que eu não tenho é o valor do AN que eu vou precisar. Aí é que entra o meu primeiro trabalho. Vou ter que me lembrar da fórmula que já aprendemos para achar o enésimo termo de uma PG. Beleza, então vamos começar montando uma tabela com as informações que o problema me oferece para facilitar esse trabalho. Vamos começar pelo AN, que é igual ao A6, que é justamente o valor que vou procurar. Portanto, fica com um ponto de interrogação. Depois temos para o A1, ele é igual a 2, o N é igual a 6, e a razão que devemos fazer o quociente do segundo termo, que é o 6, pelo primeiro termo, que é o 2. Então, teremos 6 dividido por 2, e essa divisão é igual a 3. Agora vamos nos lembrar da fórmula usada para achar o enésimo termo de uma PG, que é dado por AN igual a vezes a razão Q elevado a n menos 1. Substituindo os valores da nossa tabela, aqui vamos ficar com
A6, aqui trocamos o n por 6, que é igual a 2, que é o valor do A1, vezes 3, que é o valor da razão Q, e essa razão fica com o expoente 6 menos 1. Agora ficamos com uma multiplicação e uma potenciação, e pela ordem de resolução tenho que resolver a potência primeiro. Porém, para resolver essa potência, tenho primeiro que resolver a subtração 6 menos 1. Então vamos repetir o A6, depois o número 2 e o número 3. Agora fazemos 6 menos 1 dá 5. Agora sim podemos resolver a potência, que ficou 3 elevado à quinta potência. E desenvolvendo o 3 5 vezes e multiplicando, o valor dessa potência será 243. Então, na linha de baixo, vamos repetir mais uma vez o A6, depois o número 2, que fica multiplicado por 243. E 2 vezes 243 dá 486. Portanto, o A6 será igual a 486. Agora sim, eu consigo usar a fórmula da soma, que é dado por Sn igual a An vezes Q menos A1 sobre a razão Q menos 1. Fazendo a substituição dos valores aqui, vamos ficar com S6 igual a 486, que é o valor do A6, que nós achamos, vezes 3, que é o valor da razão da tabela, menos 2, que é o valor do A1 da tabela. E na parte de baixo dessa fração ficamos com 3 menos 1, que é o valor da razão menos 1. Agora, para resolver uma expressão desse jeito, temos que resolver separadamente a parte de cima e a parte de baixo, e quando ficar somente com um número em cima e outro número embaixo, eu realizo a divisão final. Então vamos lá. Na parte de cima eu tenho uma multiplicação e uma subtração, e pela ordem da resolução tenho que fazer primeiro a multiplicação. Na parte de baixo tenho somente uma subtração que posso resolver sem restrição nenhuma. Então na parte de cima faço 486 vezes 3, que dá 1458, que fica subtraído de 2. E na parte de baixo, 3 menos 1 dá 2. Portanto, na linha de baixo vamos ter S6 igual a 1458 menos 2 dividido por 2. Ficamos então com um S6 igual a 1458 menos 2, e isso dá 1456, que fica dividido por 2, e vamos só repetir. E agora, a metade de 1456 é 728. Portanto, a nossa resposta fica S6 igual a 728. Agora vamos ver o que o problema número 2 nos oferece. Numa PG, o A1 é igual a menos 12 e a razão Q é igual a 1. Calcule a soma dos 20 primeiros termos dessa PG. Bem, galera, para esse exemplo, sendo Q igual a 1, então nosso Sn vai ser dado pela expressão do segundo caso, a qual é dada por Sn igual a n vezes o primeiro termo, que é o A1. E aqui nós temos o A1 igual a menos 12 e o n é igual a 20. Então é só trocar esses dois valores na expressão e ficaremos com S20 igual a 20 vezes menos 12. E essa multiplicação é igual a menos 240. Portanto, teremos como resposta aqui S20 igual a menos 240. É isso aí, galera. Por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula, para dar aquele like que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para os alunos da primeira série do ensino médio. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. E até a próxima aula.